Olá, boa noite. E aí, você que está acompanhando a gente, que já se inscreveu, você que ainda não se inscreveu, vai lá, tem um toquezinho, é só você colocar lá. Fica inscrita no nosso canal, tá cheio de dica, tá assim de vídeo, ó. E se você está inscrito e ainda não lembrou de acionar a campainha, coloca lá, porque todo sábado tem vídeo novo. Gente, cada tema que a gente está trazendo, tá? E hoje o assunto é fantástico. O assunto de hoje é tratamento de glúteo. Então vamos lá, tratamento de glúteo. O que a gente pode fazer quando fazemos uma avaliação? Começamos com a avaliação do glúteo. O que a gente pode encontrar? Nós podemos encontrar flacidez dérmica no glúteo, podemos encontrar celulite, a celulite variada, grau 1, grau 2, grau 3, que já vem com retração, grau 4, que já vem com retrações maiores, que são aquelas retrações, os pinçamentos que falam, quando eu coloco um legging, aparece essa depressão. Então aí já é o celulite grau 4. E temos também, muitas vezes, gordura localizada no glúteo também. E para cada situação dessa, a gente tem um diagnóstico, um tipo de tratamento, um protocolo diferente. Hoje nós temos uma variedade de tratamento para todos esses problemas do glúteo. E quando a gente fala de gordura localizada no glúteo, porque muitas vezes a pessoa faz uma lipoaspiração em uma outra região, geralmente culote ou abdômen, e o glúteo está ali perfeito. Quando ela volta a engordar, aquela camadinha discreta de gordura que ela tinha ali, naquela região, ela hipertrofia. Aquela célula adiposa que ela tinha, que era normal, ela hipertrofia, porque quando a pessoa faz a lipo, dá uma secada e ela não se mantém no peso, aquela célula gordurosa, ela hipertrofia. Então você fica com uma camada de gordura maior no glúteo muitas vezes para ser tratada, que é mais difícil de ser tratada. Mas vamos lá, como que a gente monta o protocolo para o tratamento de glúteo? Primeiro, se ela tem flacidez. Se ela tem flacidez, somente flacidez, ou se ela tem a flacidez dérmica, né? Porque ela já emagreceu, já engordou, já emagreceu, então nós podemos começar laser de CO2 no glúteo. O laser de CO2 no glúteo nos dá uma facilidade de você jogar uma intensidade maior, um aprofundamento maior do feixe de luz, que aí o estaqueamento pode ser maior, a gente pode jogar um estaqueamento 2, 3 no glúteo, fica muito bom o resultado, porque na profundidade, quando você estimula o colágeno, você estimula também e melhora também o que? A celulite, então isso dá um retorno muito grande de resultado para a gente, em termos de custo-benefício. Então você trata a flacidez, você trata a celulite ao mesmo tempo. E o laser de CO2 também é indicado quando o paciente tem estria. Então, quando você trata a estria na região do glúteo, você também está tratando a flacidez e a celulite. Então, o laser de CO2 ele é muito indicado para glúteo, como vocês estão entendendo, né? É um tratamento assim que o resultado é fantástico e você dá para um tratamento, ele pega várias situações, vários problemas que a gente tem ali. E é muito difícil a pessoa ter um glúteo, não ter estria, não ter flacidez, não ter celulite ao mesmo tempo. Um outro procedimento que a gente pode utilizar para flacidez, que muitas vezes é associado com celulite e gordura localizada, é a intradermoterapia. Intradermoterapia, que é uma técnica francesa, onde a gente tem vários protocolos. Eu gosto muito de falar dos protocolos para tratamento da região do glúteo, porque inclusive esses protocolos fazem parte de um capítulo de um livro que eu escrevi no Tratado de Medicina Estética,
e é o que? Focado na terapia francesa. Então, esse protocolo ele migrou da terapia francesa, intradermoterapia, e aqui no Brasil ele foi adicionado a outras substâncias. E a gente monta o protocolo injetável de acordo com o que o paciente tem. Tem celulite, tem flacidez, tem gordura localizada, você pode montar o seu kit de medicamento para poder de acordo com o que o paciente tem. E não é só um protocolo, esse protocolo é de celulite. Não, para todo mundo não é a mesma coisa. Se o paciente é jovem, se é um paciente mais maduro. Então, aí você diversifica. Então, devemos sim fazer uma avaliação desse paciente como um todo, já vendo se ele já tem algumas pausas, principalmente a mulher na idade mais avançada, já vai ter um grau de flacidez maior, de celulite maior, um acúmulo já de gordura localizada, porque o metabolismo dela já não vai ficando mais lento. E junto com a intradermoterapia, podemos associar a radiofrequência. Então, a radiofrequência junto com a intradermoterapia é um protocolo que eu gosto muito, e quando finalizamos também ou agregamos num outro dia a carboxiterapia. Podemos fazer somente a carboxiterapia ou ele associado à radiofrequência e associado à intradermoterapia. Isso depende muito às vezes o paciente, ele não suporta, não tolera a carbox. A nossa carbox ela é aquecida, ela diminui muita dor, e principalmente quando você joga um pouco a radiofrequência antes, então isso diminui muita dor. Quando você joga o protocolo injetável, vai junto ao anestésico, também diminui a dor. Então sempre pensando, porque a região do glúteo é uma região mais dolorida um pouco, então a gente precisa ter todas essas questões, esses cuidados com relação ao tratamento. Porque o protocolo você tem que começar e montar ele pelo menos durante 4 meses. O tratamento de glúteo, ele leva mais ou menos uns 4 meses. Pode ser semanal, pode ser quinzenal ou mensal. Por quê? Às vezes o paciente, ele tem... a primeira pergunta ele faz, quanto tempo vai durar a sessão? Porque ele tem que se programar com relação ao tempo. Então, ele pode durar, a média, quando faz 2 sessões, o tempo de 1 hora. Mas tem aquelas pacientes que moram distante, então elas querem vir, aproveitar e fazer como se fosse um dia de spa. Fazer vários procedimentos no mesmo dia, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. A pessoa faz o procedimento de intradermoterapia, radiofrequência, carboxiterapia, tá? E tudo no mesmo dia, tá? Nenhum problema. Eu quero fazer uma radiofrequência em outra região, também não tem problema nenhum, tá? Só a intradermo que eu costumo orientar a fazer somente 10 ml por sessão, para não sobrecarregar aquela área, tá? E tem também no protocolo de mesoterapia uma das substâncias que às vezes dá alergia, que é o Melillotus rutina. Então, esse produto, que é especificamente para celulite, principalmente de glúteo, se ele der alergia, a gente não volta a usar ele. Para e não volta mais. Não tem problema se ela der alergia. Trata a alergia, que ele é um protocolo muito bom para celulite, que ele melhora a circulação, ele ativa toda a circulação, principalmente nos quadros de celulite. Então, deu alergia, para, interrompe, trata e volta com outro protocolo sem o Melillotus rutina. Mas esse protocolo, ele faz parte desse protocolo francês. Não deve ser deixado de usar pelo risco da alergia. Um outro protocolo de tratamento, tecnologia avançada hoje, é o ultrassom microfocado, que é o Ultra Skin, Ultraform. São 2 marcas diferentes, que às vezes a pessoa fala pelo nome da marca do aparelho. O que é Ultra Skin, Ultraform é o ultrassom microfocado, que seria um ultrassom mais profundo, atinge um plano mais profundo, e você tem uma contração, é como se colasse a pele no músculo. Então, realmente dá um resultado muito bom. O custo desse tratamento é um pouco mais elevado. Por quê?
porque ele tem consumível, é uma máquina que tem consumível. Então, hoje ainda ele é um procedimento que é um pouco mais caro do que os outros procedimentos, que não tem consumível. Mas o resultado dele é muito bom, é uma tecnologia avançada mundialmente e ele pode ser feito muito no glúteo, tá? E com uma contração desse colágeno e com um estímulo e uma melhora muito da flacidez. Ele não aumenta o glúteo. E avançando, nós temos os bioestimuladores de colágeno. Os bioestimuladores de colágeno têm indicação de ser feito no glúteo. Eles vão estimular, eles vão melhorar toda a qualidade, eles não vão preencher, eles só vão estimular o colágeno naquela região, melhorando tônus, melhorando o colágeno, melhorando todo o rejuvenescimento e a melhora daquele tecido. Quando eu falo rejuvenescimento, é contração, é colágeno, é tecido novo, é você melhorar a flacidez dérmica daquela região. É um rejuvenescimento, sim, de glúteo. Os preenchedores de glúteo. Para você preencher o glúteo, você tem que usar um preenchedor específico, que são os volumizadores. Os volumizadores, eles têm uma viscosidade maior e a quantidade também que tem que ser injetada é maior. Muito cuidado, eu, no caso, tenho que ter, queria falar aqui para vocês agora da utilização do PMMA. Está sendo utilizado muito PMMA no glúteo. Eu praticamente não gosto de utilizar, não recomendo a utilização de PMMA no glúteo, porque o resultado ele fica muito bom recentemente. 1 ano, 2 anos depois, o que vai acontecer com esse PMMA a gente nunca sabe. Então pode endurecer, pode não ficar bom depois, pode formar granulomas e depois para você retirar isso do glúteo não fica bom. Então, tem muitos profissionais fazendo? Sim, tem muitos profissionais fazendo, por sua conta e risco. Eu, particularmente, não quero correr esse risco. Então, se você vai gastar um investimento maior para glúteo, se você quer aumentar o tamanho do glúteo, coloca logo uma prótese, que aí já vai ser uma coisa mais definitiva, já não vai ter tanto risco, né? E tem os profissionais que são profissionais que vão fazer isso de uma forma que são cirurgiões plásticos, tá? Então, o aumento de glúteo deve-se tomar muito cuidado com o que se está injetando, o que vai acontecer a longo prazo, não a curto e médio prazo. Curto e médio prazo você vai ter um resultado excelente. O preenchimento vai ficar ali, vai volumizar, tá? Já o preenchimento com volumizadores, com ácido hialurônico, ele fica um pouco mais caro, mas ele não vai te dar problemas depois. É muito difícil você ter um problema com ácido hialurônico. E a questão do tônus muscular, musculatura do glúteo. Então a gente está falando de glúteo, a gente não pode deixar de falar da musculatura. Primeiro, você só consegue atuar na musculatura com atividade física e, dependendo da idade, uma reposição hormonal. Porque se você não tiver testosterona mais, você não vai conseguir fazer uma definição de massa muscular. E a gente começa a evoluir com o tempo, com as pausas, com a sarcopenia. E isso com um profissional específico, endocrinologista, para te orientar a questão das mulheres, a ginecologista também, para ver toda a curva hormonal. Muito profissional especializado nessa questão da reposição hormonal, ela vai fazer isso com todo o critério, a avaliação do laboratório, para poder fazer a reposição específica do que você precisa. Porque as mulheres elas evoluem com pobreza muscular, sarcopenia. É muito importante você tratar preventivamente, porque quando você envelhece, isso dificulta até a locomoção, dói na hora que a pessoa senta, porque fica com pobreza muscular. A questão de você trabalhar o glúteo não é só uma questão de estética e de vaidade, é necessário você trabalhar a massa muscular do glúteo. E aí na atividade física, com tudo em cima, com os hormônios em cima, a nutrição,
né? Porque muitas vezes a pessoa fica jejum, 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 esquece dos alimentos específicos, que são as proteínas que a gente tem que utilizar, aquelas proteínas que você consegue ainda metabolizar, proteínas isoladas, os wheys, né? Proteínas específicas. Então é importante toda essa reposição de proteína também na nutrição. Então, avaliação nutricional, atividade física com muito agachamento. Agachamento é correto, com orientação, para não ter um problema de joelho. Isso influencia diretamente nos glúteos. E além disso, que você pode fazer na estética, que é o trabalho de estímulo muscular. E aí entra a corrente russa, onde você pode sim definir sua massa muscular com toda a orientação de tratamento estético, regulando a musculatura com os estímulos daqueles grupos musculares, daquelas fibras musculares que você não consegue hipertrofiar somente com atividade física, você consegue hipertrofiar com a corrente russa. Seria isso que eu queria falar para vocês do tratamento de glúteo. Tem muita coisa para falar ainda sobre glúteo, sobre preenchedores, muita coisa que está sendo feita que eu não concordo, tá? Mas hoje eu já dei umas pinceladas. Muito cuidado com o que você quer, mas é muito importante a prevenção da sarcopenia. Um bumbum definido não é só uma questão de estética, é uma questão de você prevenir com a idade avançada, você não ter problemas depois, com o avançar da idade da senilidade. Então seria isso, tá? Fico por aqui e agradeço a você. Se você gostou dessas dicas do bumbum para o verão agora, vai lá, comenta, compartilha com a sua amiga que está fazendo coisas certas, que está fazendo coisas erradas, aquela que cuida o ano inteiro, que desfila, que você fica assim, né? Queixo caído. Mas fica a dica aí, tá? Comenta, curte, compartilha.